Irmãos, boa noite, a graça e a paz seja convosco. Garganta está falhando, inflamou. Hoje pela manhã tivemos aqui 1 hora de oração intensa e a gente gritou bastante na oração de manhã, clamamos com força e a garganta não aguentou. E aí o pregador, pastor Felipe, iria pregar, mas a sua esposa passou mal, e nós então, desde manhã estamos aí lutando na mensagem, e Deus nos deu uma palavra para que compartilhássemos com vocês nesta noite, amém? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 1 a 19, e para poupar minha garganta, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, e vou pedir para a mídia colocar o texto, e vocês vão ler para mim o texto todo, e depois nós vamos orar e comentar o texto, explicar o texto, amém? Então, vamos colocar na mídia, Atos, capítulo 12, versículos 1 a 19, e nós queremos compartilhar a seguinte temática nesse texto: o agir de Deus através de nossas orações. O agir de Deus através de nossas orações, amém? Então vamos ler? Então podemos ler, vamos lá.
Até aqui, vamos orar. Nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Agora, Senhor, ajude-nos a explicar esta palavra. Abençoe toda a aplicação desse texto na nossa vida prática. Senhor, capacitamos, somos totalmente dependentes do Senhor. Venha então, Senhor, nos capacitar, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que está em nós. Eu te peço, Pai Santo, no nome de nosso Senhor Jesus, Pai, abençoe ricamente esta hora, abençoe estes momentos, ó Deus, glorifica o Teu nome, meu Deus, através desta palavra. Senhor, então, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Deus, eu oro confiado, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pode assentar, irmãos. Bem, meus irmãos, para que a gente possa ter uma clareza dos acontecimentos dessa narrativa de São Lucas, nós precisamos olhar para todo o contexto anterior e posterior do livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós olhamos então para o contexto, principalmente o contexto anterior, nós vamos ver que a partir do capítulo 8 de Atos, nós vamos ver que houve a primeira grande perseguição na igreja primitiva, diante do martírio, da morte, do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. A partir dali, houve então uma intensa perseguição, e eles então foram anunciando o evangelho, por onde eles iam dispersos, iam anunciando a palavra de Deus, com toda ousadia e intrepidez. E nós vamos saber então, meus irmãos, diante do próprio contexto do Novo Testamento, livro de Atos, as epístolas do Novo Testamento, que todo o mundo antigo civilizado, em 30 anos, foi evangelizado por essa igreja que começa em Jerusalém e que sofre essa perseguição, e que nessa perseguição eles são dispersos, e aí eles vão então proclamando o evangelho de Deus. E é interessante também, nesses contextos, capítulo 9, nós vemos a espetacular conversão de Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja, o maior teólogo da igreja, o maior fundador de igrejas que já existiu, e não vai haver outro além desse apóstolo. No capítulo 10, nós vamos ver também a conversão maravilhosa do centurião romano, Cornélio, de como que ele foi alcançado, a sua casa foi alcançada, e todo aquele processo, aquele mover de Deus maravilhoso naqueles dias. No capítulo 11, nós vamos ver que esses que foram dispersos, eles chegaram até Antioquia da Síria, e lá se tornou o primeiro centro gentílico, da igreja de nosso Senhor Jesus, e ali, durante um ano, eles ensinaram a palavra de Deus, e muita gente se converteu. Paulo foi trazido de Tarso por Barnabé, e eles ensinaram ali em Antioquia a palavra de Deus, e ali em Antioquia da Síria, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Irmãos, nesse contexto de crescimento, nesse contexto de propagação do evangelho, dessa chama viva de Deus na vida da igreja primitiva, e por onde eles iam propagando esse evangelho de Deus que chegou até os nossos dias. Então, é nesse contexto que nós chegamos aqui no capítulo 12, isso
incomodou os judeus, isso incomodou as autoridades daqueles dias, e então nós chegamos aqui no capítulo 12, que nós lemos o verso 1 a 19, nesse tempo então o rei Herodes lançou mão de alguns para os maltratar, e o que ele fez? Ele prendeu a Tiago, irmão do apóstolo João, e ele então o matou à espada. Tiago foi martirizado pelo rei Herodes, e ele, vendo que isso agradava aos judeus, ele mandou então também prender o apóstolo Pedro, e desejava também martirizar o apóstolo Pedro, matar o apóstolo Pedro após a festa da Páscoa, porque naqueles dias eles estavam comemorando os pães asmos, que eram 7 dias após a celebração da Páscoa. E então, meus irmãos, nesse texto aqui, nós vemos que quando Pedro então é também preso e vai para a prisão, aqui nós vamos ver que a igreja estava reunida em oração por ele. A igreja se reuniu e ficou em vigília de oração, clamando a Deus pela libertação do apóstolo Pedro. Nós vamos ver então que Deus ouviu a oração dessa igreja, e Deus interviu de forma maravilhosa, e Deus então libertou o apóstolo Pedro. E ele então chega à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando ali, e há uma alegria contagiante, diante daquela maravilha que Deus realizou. E então, meus irmãos, diante desse cenário, diante desse texto, desses acontecimentos, nós vemos claramente que o Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo através das nossas orações. Vemos, meus irmãos, Deus agindo através da oração da igreja. E eu destaco então nesse texto aqui 4 verdades do agir de Deus através das nossas orações. Então vamos lá. A primeira verdade que eu quero destacar para vocês, e é muito essencial que nós estejamos sempre aprendendo essa verdade, é que nem sempre as nossas orações diante de Deus trazem respostas favoráveis. Nem sempre a minha oração, a sua oração, nós vamos ter uma resposta como nós queremos. E nós vemos isso de forma clara, não só nesse texto, mas nos contextos da Bíblia. Vemos no verso 1 e 2 que nós lemos, o que aconteceu? Vemos que o rei Herodes lançou mão de Tiago. E o que o rei Herodes fez? Matou a Tiago, o apóstolo, ao fio da espada. E então, meus irmãos, nós olhamos esse contexto da igreja. Era um contexto de intensa oração. Aqueles crentes, eles estavam reunidos em oração, eles viviam em oração. O contexto bíblico, os contextos bíblicos, quando fala sobre o comportamento da igreja fundada em Jerusalém, vai sempre mostrar que eles perseveravam em orações. Então podemos entender, meus irmãos, que quando Tiago foi preso por Herodes, a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo pela libertação dele. Mas, meus irmãos, não aconteceu como a igreja queria. Deus não respondeu favoravelmente às orações da igreja naqueles dias pela libertação de Tiago. E nós precisamos entender isso, porque muita gente anda frustrado com Deus.
Muita gente anda decepcionado com Deus porque não tiveram suas orações atendidas. E a grande resposta para isso é que na Bíblia nem sempre nós teremos nossas orações respondidas. Nem sempre as nossas orações vão ter respostas como eu e você queremos. A Bíblia diz, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 7, todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-vos-ás. A Bíblia não diz assim, todo aquele que pede, recebe o que pede. A Bíblia não diz assim. Amém? A Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe. E aí nós temos que entender os contextos bíblicos. E gente, quando a gente começa a observar os contextos bíblicos, nós vamos realmente entender que nossas orações, elas, para serem atendidas por Deus, elas precisam ser orações segundo os propósitos especiais de Deus para mim, para você e para o seu povo. Nós precisamos entender isso, que Deus é sempre soberano, e que Deus, Ele conhece o que é melhor para mim e para você. Isaías 57 vai falar que antes que o mal venha, Deus recolhe o justo. Muitas vezes nós vemos o justo partir desta vida, novo, por isto, por aquilo, e nós não compreendemos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o amanhã. Deus tem sempre, de uma forma ou de outra, o melhor para mim e para você, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com ensinos falsos sobre oração, como por exemplo, eu determino que Deus cure, eu exijo que Deus entre com providência. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós somos totalmente dependentes desse Deus. Nós necessitamos de misericórdia o tempo todo, de graça, diante da face dEle, para sermos socorridos, para sermos atendidos. Nós, irmãos, não temos merecimentos algum. Então nós precisamos tomar cuidado, para não ficar frustrado. Eu orei, Deus não atendeu, eu clamei, Deus não me ouviu. Não, não é assim. É porque muitas vezes nós pedimos, mas pedimos mal, não sabemos como devemos pedir, pedimos muitas vezes fora do propósito de Deus, para as nossas vidas. E gente, nós vamos ver que essa questão, ela é muito clara nas Escrituras. E aí você vai um pouquinho anteriormente, nós vemos o primeiro martírio de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja, dos 7. E Deus, pela vida de Estevão, fazia milagres, fazia maravilhas. Era um homem cheio do Espírito Santo, homem de oração, homem que vivia na presença de Deus. Mas, no entanto, as suas orações não o livraram da prisão, da arma forjada contra ele, porque foi uma arma forjada contra ele. E, no entanto, ele enfrentou o martírio, sendo apedrejado. Nós vemos o apóstolo Paulo, já em seu ministério,
terreno, fluindo no poder de Deus. Quando ele escreve aos 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala das maravilhas que Deus estava realizando no seu ministério. E ele fala que ele teve uma experiência, no capítulo 12, de 2 Coríntios, que ele foi arrebatado em espírito. E ele foi lá no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito de ser compartilhada, mas ele também vai falar que pela excelência das revelações de Deus na vida dele, foi-lhe dado um espinho na carne, e acreditem, o espinho na carne, o texto responde, o texto fala que era um mensageiro de Satanás, que esbofeteava o apóstolo Paulo, e o texto vai falar que ele orou 3 vezes, ou seja, orou intensamente para que Deus afastasse aquele espinho, e o texto vai falar que a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, Deus não atendeu a oração do apóstolo Paulo, para que aquele espírito mensageiro de Satanás parasse de esbofetear ele. Não sabemos como que aquele espírito maligno esbofeteava o apóstolo Paulo. Os comentaristas fazem muitas conjecturas, mas o fato é que o apóstolo Paulo orou para que aquilo fosse afastado da vida dele, e Deus não atendeu a oração dele. Deus deu uma resposta que não era o que o apóstolo Paulo queria, e é assim que muitas vezes Deus faz conosco. Às vezes Deus não nos responde como nós queremos, Deus nos dá outros direcionamentos, e que muitas vezes nós não aceitamos. Veja, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 4, verso 20, ele está prestes também a passar por um martírio, e aí ele, encerrando essa carta a Timóteo, ele fala sobre alguns companheiros, daqueles que o desampararam, e dentre esses companheiros, ele fala para Timóteo: olha, eu deixei em Mileto Trófimo doente. Vejam que o apóstolo Paulo, que era usado por Deus, que orava, e morto ressuscitava, enfermos eram curados, agora ele deixa Trófimo enfermo em Mileto, e ele não cura Trófimo em Mileto, onde esse companheiro dele estava enfermo. Entendemos que certamente o apóstolo Paulo orou pela vida de Trófimo, mas Deus não atendeu a oração. Vemos nos dias do cativeiro babilônico, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e Deus levanta Daniel para ministrar na corte, e Deus levanta o profeta Ezequiel para ministrar lá na colônia, onde estavam Tel Abibe, onde estavam uma grande colônia dos judeus exilados. E aí Ezequiel lamentando aquele processo, lamentando todo aquele quadro de exílio, de cativeiro, de destruição, lamentando a desobediência do povo de Israel, diante de Deus, falando com Deus. E sabe qual foi a resposta que Deus deu para Ezequiel? Capítulo 14, verso 14, verso 20, Deus fala para Ezequiel assim: olha, Ezequiel, ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Daniel orasse a mim por esse povo, eu não atenderia,
eu não livraria nem os filhos deles, eu apenas os livraria, eles, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça. Vejam, meus irmãos, que nem sempre as nossas orações, elas vão ser atendidas como queremos, e nós precisamos entender isso, para não desanimar na fé, para não ser frustrado na fé. Vemos na história da igreja, até nossos dias, quantas aflições que os crentes passam. Agora temos ouvido dos martírios na Nigéria, onde milhares de cristãos estão sendo trucidados, e a pergunta é: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus não ouve a oração da igreja nesse sentido? David Brainerd, que foi um missionário americano, trabalhando junto aos índios americanos, morreu, meus irmãos, com 29 anos, e o seu diário é um diário de um homem que vivia em oração, e ele morreu tuberculoso, vomitando sangue, passava horas em oração. Deus não o curou, Deus não ouviu a oração por cura de David Brainerd, e ele morreu com 29 anos. John Bunyan, teólogo, escritor inglês do século XVIII, autor do livro Peregrino, ele foi preso por pregar o evangelho. A igreja orou pela libertação dele, mas no entanto, ele ficou 12 anos preso pelas autoridades inglesas por pregar o evangelho. E assim, meus irmãos, nós vemos muitos outros exemplos, e nós então precisamos entender, meus irmãos, que Deus é Deus, Ele é o Senhor, e nós somos apenas servos, e nada mais, irmãos. Nós somos apenas servos, vaso de barro, que não temos méritos nenhum, que fomos alcançados por misericórdia em Cristo Jesus, e desfrutamos das riquezas dele na terra. Ah, meus irmãos, mas Deus, Ele não tem nenhum direito ou obrigação de atender tudo que nós queremos, mas precisamos saber que Deus, Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Precisamos entender que se as nossas orações não estão sendo respondidas, algum propósito Deus tem diante dessa batalha. Precisamos orar, precisamos olhar para a Bíblia, precisamos buscar de Deus, e Ele vai dar o discernimento para mim e para você. Andrew Murray, ele disse: quando o Senhor quer levar a alma a uma grande fé, deixa suas orações sem respostas. Andrew Murray foi o grande avivalista na África do Sul no século retrasado, homem usado por Deus de forma poderosa para trazer um grande avivamento na África do Sul. E ele então fala que quando Deus não atende a minha oração, a sua oração, é porque, meus irmãos, Ele quer nos levar a uma grande fé. Amém, irmãos? Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 18, mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Segunda verdade, do agir de Deus em relação às nossas orações. A segunda verdade, meus irmãos, dentro desse agir de Deus, referente
as orações da igreja, as nossas orações, é que Deus realiza sim milagres maravilhosos. Deus realiza milagres maravilhosos através da oração da igreja. Deus está agindo. Ele não responde sempre favoravelmente, mas Ele está agindo e Ele está realizando milagres extraordinários. Vejam, meus irmãos, os versos 6 a 11. Verso 5 diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha aí, meus irmãos, ele estava guardado na prisão, por 4 quartetos de soldados, 16 soldados, algemado. Mas o que estava acontecendo? A igreja estava unida em contínua oração pelo apóstolo Pedro. E então nós vamos ver que diante da oração da igreja pela libertação do apóstolo Pedro, nós vamos ver, irmãos, que acontece algo espetacular. Naquela noite antecedente ao outro dia, onde eles iam levar Pedro à audiência e certamente martirizar a Pedro, o texto aqui vai falar, eu vou ler para vocês, verso 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Agora o verso 7, o que aconteceu aí, irmãos? E eis o que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe o que, gente? Das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira e a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia! Deus, irmãos, Ele está realizando maravilhas através das nossas orações. Deus então enviou o anjo dele na prisão, e libertou com mão poderosa, com braço estendido, com maravilhas, com sinais, a Pedro da prisão. Meus irmãos, quando nós olhamos então para essa revelação bíblica sobre a necessidade de nós orarmos, porque Deus está agindo através da nossa oração, nós vamos ver que Deus está fazendo coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida, mudando cenários de impossibilidade, amadurecendo a nossa fé, nos lapidando para obras maiores na nossa vida. Edward McKendry Bondes, ele diz o seguinte: a igreja de joelhos trará os céus à terra. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? A oração é essa
comunicação, esse canal direto com Deus, o Criador. E nós vemos então, claramente vários acontecimentos no livro de Atos dos Apóstolos que retratam essa realidade. Logo após a ascensão aos céus do Senhor Jesus, ele aparecera por 40 dias com provas infalíveis diante das suas testemunhas, dos discípulos, dos apóstolos. E então nós vamos ver no capítulo 1 de Atos, que após a ascensão dele aos céus, então eles estavam reunidos no cenáculo, e eles perseveravam unânimes em oração. E quando chegou o dia de Pentecoste, eles estavam no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. E o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo é derramado. E eles então são batizados com o Espírito Santo. A promessa do Antigo Testamento, da Nova Aliança, profetizada pelos profetas, profetizado pelos profetas que anunciavam a vinda do Messias, o derramamento do Espírito Santo. Agora a profecia, ela começa a se cumprir, e o Espírito é derramado, a igreja é inaugurada, e eles são transformados pelo poder de Deus. Pedro agora testemunha com ousadia e intrepidez, porque foi revestido do Espírito Santo, mas eles estavam em orações diante de Deus. Atos 4, 31, após a cura maravilhosa do homem coxo que vivia mendigando na porta do templo chamado Formosa, Pedro e João foram inquiridos pelas autoridades, foram ameaçados, foram açoitados e foram libertos. E vai falar que eles se reuniram com os demais discípulos e eles elevaram uma oração diante de Deus, e eles clamaram diante de Deus, e eles intercederam diante de Deus, para que Deus socorresse eles, para que Deus abençoasse o trabalho deles, para que Deus confirmasse a obra na vida deles. E quando eles terminaram aquele clamor, diz o verso 31 de Atos capítulo 4, que o lugar tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e pregavam a palavra com ousadia. Irmãos, Deus está fazendo maravilhas, Deus está agindo através das nossas orações. Você crê nisso? Precisamos crer nessa revelação. Não podemos então parar de orar, mesmo que muitas vezes as respostas não sejam favoráveis, mas o fato é, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e a Bíblia diz, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz que devemos perseverar na oração. Se eu persevero, é porque eu creio nesse Deus. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, e que Ele é recompensador dos que o buscam. Amém, irmãos? E ainda, nesse mover de Deus maravilhoso, nessa descrição, nessa narrativa do livro de Atos, no capítulo 9, então Pedro está em Jope, e tem uma discípula chamada Tabita, serva de Deus, mulher honrosa na igreja.
e aquela mulher, ela passa mal e morre. Então, os discípulos chamam a Pedro, e Pedro chega no local, e era grande a comoção, e o texto vai falar, no capítulo 9, verso 40, que Pedro chegou no local, se ajoelhou, e orou diante de Deus, e depois que ele orou diante de Deus, ele se dirige ao corpo de Tabita, e fala: Tabita, levanta-te e anda. E aquela serva de Deus ressuscitou, e foi grande alegria naquela casa, pela manifestação do poder de Deus em resposta da oração da igreja, da oração do apóstolo Pedro. Em seguida, no capítulo 10, nós vemos o centurião gentílico da corte romana, italiana, em Cesareia. O texto vai falar que ele era um homem temente a Deus, um homem que vivia em orações, jejuando e dando esmolas, e ele estava orando por volta das 3 da tarde, e de repente, meus irmãos, de repente, lhe sobreveio um clarão do céu, e um anjo com vestes resplandecente se apresenta diante de Cornélio, e fala para ele: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas diante de Deus, bem como as suas esmolas. Agora manda mensageiro a Jope, e manda que tragam Pedro, e ouça as palavras que Pedro tem para lhe falar, porque são as palavras de vida. E diante daquele acontecimento, da resposta de Deus de forma sobrenatural em Cornélio, aquela experiência extraordinária, fruto de um homem que se dedicava à oração, à intercessão, à adoração diante de Deus. Ele agora manda os mensageiros lá em Jope, e ficava mais ou menos uns 50 quilômetros de distância. Naquele tempo não tinha carro, era a cavalo ou a pé. E no outro dia, os mensageiros de Cornélio, chegando perto da residência onde Pedro estava, Pedro, antes um pouquinho, sobe ao terraço à hora sexta, que era meio-dia, para orar, para adorar, porque Pedro era homem de oração. E diz então que quando Pedro está em oração, então lhes sobreveio um êxtase, uma espécie de arrebatamento, e ele viu uma visão. O céu se abriu e um lençol seguro por 4 pontas, e tinha vários tipos de animais impuros. E então uma voz do céu falava: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele então responde para Deus: jamais entrou na minha boca alguma coisa impura. E aí a voz repete para Pedro novamente: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aquilo se repetiu por 3 vezes, e quando se recolhe tudo ao céu, o Espírito Santo então fala ao coração de Pedro: 3 homens estão aí, te procurando, não duvide, eu os enviei, ouça o que eles têm para falar. E Pedro desce, naquele momento, aqueles homens mensageiros de Cornélio, estão chegando ali naquela casa, e então lhe relatam aquele acontecimento maravilhoso com Cornélio. E Pedro então é enviado lá em Cesareia, e prega a palavra, e Cornélio, seus amigos, vizinhos que ele convidou, ouve a palavra, o Espírito Santo é derramado, e eles são salvos de forma maravilhosa. Por quê, meus irmãos? Porque eles viviam em oração diante de Deus,
E Deus, irmãos, Ele está agindo através das nossas orações. Eu poderia citar outros textos, como o terremoto no cárcere de Filipos, com Paulo e Silas, e daí por diante, enfim, muitos outros acontecimentos miraculosos, quando a igreja vive em oração, quando a igreja persevera em oração. Deus está agindo, Deus está fazendo com que da rocha brote a água, Deus está realizando maravilhas, que o seu deserto, o nosso deserto, se transformam em jardins floridos, porque Ele é o Deus do impossível. E eu pergunto nessa noite para você, como está essa vida de oração? Você tem sido homem e mulher de Deus na nossa geração, que ama a Deus e deseja viver na presença dEle, suplicando, orando, para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade no céu como na terra. Ou você quer ser um crente, mas não quer se dedicar à oração, você nunca vai estar satisfeito consigo mesmo, você nunca vai fluir no poder de Deus. É tempo de nós entendermos que Deus nos chama para sermos canais de manifestação do seu poder, e para isso precisamos nos colocar nas mãos dEle, orando, nos colocando na brecha. E finalmente, terceira e quarta verdade, eu vou acelerar. Terceira e quarta verdade. Terceira verdade do agir de Deus através das nossas orações é que traz o que, gente? Testemunhos que edificam a igreja. Os versos 12 a 17 nós vemos isso. O que aconteceu? Pedro é liberto de forma extraordinária pelo anjo. E ele vai aonde? Ele vai lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava orando. E ele bate na porta. A criada chamada Rode vai lá. Quando ouve a voz de Pedro, ela fica tão emocionada, mas tão emocionada, que ela não vai abrir a porta, ela volta para dentro para comunicar para a igreja: olha, é Pedro que está aí, Pedro está batendo aí fora, é ele mesmo. E os irmãos lá que estavam orando pela libertação de Pedro: calma, isso é um fantasma, ela está vendo alucinação, não, Pedro está preso, coitado do Pedro, vão continuar orando por ele. Estava orando, mas não estava nem crendo no que Deus estava fazendo, não estavam nem imaginando o que Deus estava fazendo. E Pedro insistiu, e então, Pedro é recebido ali, e há uma festa, há um testemunho de manifestação do poder de Deus. Meus irmãos, então, a minha oração, a sua oração, Deus está agindo e traz o quê? Testemunhos maravilhosos que edificam a igreja. Aquela igreja foi edificada por aquele testemunho. A igreja hoje é edificada por testemunhos de orações que são respondidas. Ah, meus irmãos, se a gente para aqui para contar testemunhos de orações respondidas, nós nos alegraremos na presença do Senhor, porque, meus irmãos, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é misericordioso, e Deus, Ele nos ama, e Ele está agindo a meu favor e a seu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, quarta verdade: frustram os planos do adversário. Verso 18 e 19. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. Eles foram na prisão. Cadê Pedro? O que aconteceu? E ficaram apavorados.
e ficaram atônitos. Verso 19, e quando Herodes o procurou e não achou, fez inquirição aos guardas, mandou justiçar. Os guardas foram sentenciados, os guardas foram inquiridos, foram justiçados. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus frustrou os planos do diabo, porque a igreja estava orando. É assim que Deus faz. Embora eu e você não estejamos vendo no mundo espiritual, mas quando eu estou orando, você está orando pela tua casa, pela tua família, pela tua igreja, pelo teu trabalho, pela tua escola, pelos teus pastores. Deus está quebrando o poder do diabo. Deus está frustrando os planos do maligno. E meus irmãos, eu finalizo com 2 Coríntios 10, 4 e 5. O que diz? As armas da nossa luta não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência do Evangelho, à obediência de Deus. As armas da nossa luta não são carnais, espirituais. Oração, intercessão, conhecimento bíblico, estudo da Bíblia. Martim Lutero, ele disse: a oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. Você tem empunhado essa arma? Como que está a sua vida de oração? Você tem tempo para almoçar, você tem tempo para tomar café, você tem tempo para fazer ginástica, você tem de 8 a 10 horas para trabalhar, você tem tempo para se divertir. Como é que está esse tempo de intercessão com Deus? Hoje eu deixo essa palavra para vocês, o agir de Deus através das nossas orações.